A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus por mais um culto missionário. Tome seu assento, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Eu vou fazer a minha palavra em apresentação. Então, os pastores, missionária Edna, fiquem à vontade, preferirem descer, porque eu vou usar aqui os slides. Quero pedir ao pessoal da mídia que já deixa no ponto aí o vídeo. Terminando a leitura aqui de Romanos 10, nós já vamos entrar com o vídeo. Nós estamos bem no comecinho do ano e o momento da gente estar reativando o nosso ardor missionário, nossa visão missionária. Eu sempre costumo dizer que culto de missões é essa pausa que a gente dá, para às vezes a gente vem para pedir algo para a gente e a gente coloca os nossos olhos nos missionários que estão no campo, nas vidas que estão precisando, e à medida que a gente tira um pouquinho os olhos das nossas necessidades para olhar a necessidade do outro, nós também somos abençoados. Nós sabemos que a sorte de Jó, a história de Jó mudou, não quando ele estava orando ou suplicando por ele, mas quando ele estava orando por seus amigos. Então, quando eu deixo um pouquinho desse egoísmo, às vezes de olhar só para os meus problemas, de achar que só eu tenho problemas, e olho para a situação do campo missionário, das nações apresentadas, dos cristãos perseguidos, aí eu vejo que o meu problema é bem pequenininho comparado com tantos outros irmãos nossos ao redor do mundo. O irmão André, que já descansa no Senhor, fundador do Portas Abertas, ele diz assim: se uma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo está sofrendo junto. Então nós precisamos no culto missionário despertar a nossa consciência missionária, despertar o nosso propósito de intercessão, de oração contínua pelos países fechados ao Evangelho, pelos cristãos perseguidos. Nós precisamos relembrar que como igreja, cada um de nós tem uma responsabilidade de levar Jesus aos outros corações. Então, o texto de Romanos 10, a partir do versículo 8, diz, assentado mesmo, você pode acompanhar a leitura, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Eu amo esse texto que é um texto missionário. Todos os anos, a Portas Abertas, que é uma instituição que trabalha com cristãos perseguidos, ela libera a lista anual de países perseguidos. Ela tem uma classificação. Isto nos ajuda a direcionar o nosso foco de oração. E eu quero então mostrar esse vídeo, apresentar esse vídeo. É um vídeo curto, de 4 minutos, onde ela apresenta a lista de 2023. Qual é o país que está em primeiro lugar? Quais são as nações que nós precisamos direcionar mais esforços de oração? Então vamos assistir esse vídeo agora. Perseguição aumenta após 10 anos de extremistas fazem ataques em série na Talibã proíbe mulheres nas universidades. Cuba manda fechar igreja com 30 anos de história. Morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé.
fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. 360 milhões de cristãos perseguidos. É uma realidade muito distante da nossa aqui no Brasil. Ainda que tenhamos perseguição, pastores sendo processados ou presos por defesa daquilo que a Bíblia diz, mas não se compara com aquilo que nações fechadas vivem por causa do nome de Cristo. Irmãos nossos que neste momento estão dentro de prisões por causa do Evangelho. Irmãos nossos que estão sendo torturados, perseguidos por causa da cruz de Cristo. Muitas vezes, por pequenas coisas, a gente quer desistir da nossa chamada, desistir de ir à igreja, desistir de estar na presença do Senhor.
quando nossos irmãos estão enfrentando tudo, perdendo tudo, mas não abrem mão de continuar servindo ao Senhor. Eu coloquei aqui um recorte, a lista de 50 nomes dos países mais perseguidos. Eu coloquei apenas um recorte aqui das 20 nações onde a maior perseguição é o evangelho, só para vocês poderem ver. E são estes 3 maiores aqui, são as causas que mais aparecem. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir usar isso aqui. 3 principais causas de perseguição: opressão comunista e pós-comunista, Coreia do Norte e China, por exemplo. Opressão islâmica, que barra o avanço do cristianismo, como, por exemplo, a Eritreia e a Nigéria. E a paranoia ditatorial, como, por exemplo, nós temos aqui no Afeganistão e também na Síria, que nós acabamos de falar agora. Não segue necessariamente, no caso da paranoia ditatorial, uma linha ideológica, política ou religiosa, mas são líderes políticos que querem parar, que querem proibir o avanço do cristianismo na nação. Então, aqui é um recorte das nações onde há mais perseguição. Por isso, o nosso compromisso de continuar orando por essas nações. Mas nós sabemos que perseguição nunca parou a igreja, que morte nunca calou a igreja, que prisão nunca calou a voz da igreja. E nós vemos que no meio da perseguição coisas extraordinárias estão acontecendo, como por exemplo no Afeganistão, uma nação extremamente fechada, principalmente depois que o Talibã tomou o poder, e principalmente para as mulheres, pois é exatamente as mulheres no Afeganistão que o Senhor está usando para levar o evangelho aos outros corações. São as coisas loucas que o mundo não entende. São as coisas improváveis e as pessoas improváveis que o evangelho de Cristo continua usando para levar a sua palavra aos corações. Enquanto eles achavam que podiam parar o cristianismo, Deus está usando aquilo que é mais fraco numa nação islâmica como o Afeganistão. Uma mulher que tem que se cobrir toda, mas que está sendo um instrumento de Deus para levar a luz do evangelho aos corações. E aqui diz assim: no Afeganistão, mulheres estão sendo alcançadas pelo evangelho e conseguem ter esperança em meio ao caos através do crescimento da igreja. O Talibã tentou impedir, mas o Espírito Santo tem mais poder. Missionários alcançam mulheres no Afeganistão. O Talibã não pode parar o reino de Deus. E apesar do cenário caótico e assustador, a igreja continua crescendo no Afeganistão e muitas mulheres estão sendo usadas para isso. É o Senhor fazendo com que aquelas mulheres, desprezíveis aos olhos daquela sociedade, sejam um instrumento de valor para, no meio de uma perseguição tão dura e atroz, ser a voz de Cristo, a luz de Cristo numa nação em trevas. Quem pode parar a igreja? Quem pode calar a igreja? Se é o Espírito Santo de Deus que nos move, se é o Espírito Santo de Deus que nos incendeia, se é o Espírito Santo de Deus que faz com que essa chama arda nos nossos corações, mesmo diante de tanto perigo, mesmo diante de tanta dor. E aqui nós vemos outra nação já bem mais conhecida de nós, que é Cuba. Apesar do governo comunista em Cuba perseguir os cristãos para que a igreja feche as portas, o cristianismo continua vivo na ilha e cristãos cubanos pedem orações para permanecer firmes em sua fé. Olha aqui o que o pastor diz. Pastor diz que o comunismo não conseguiu parar as igrejas. Cuba está repleta do evangelho. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não estamos pedindo que a perseguição seja removida. Só queremos que as pessoas orem para que permanecemos fiéis, disse o pastor. Nem mesmo a opressão islâmica no Afeganistão e em nações fechadas ao evangelho. Nem mesmo a perseguição em Cuba e outras nações fechadas à luz do evangelho
nada tem parado o avanço da igreja, porque a igreja avança no meio das dificuldades. A igreja avança no meio das perseguições, das prisões, das torturas e da morte, porque o dono da igreja está vivo e ele é Jesus Cristo. Então, o meu desejo, minha oração nesta noite é que a chama do Espírito Santo de Deus seja reavivada na tua vida e no teu coração, para você se lembrar que você tem uma missão de levar esta luz, esta palavra de vida bendita aos corações. As portas do inferno não prevalecerão. Palavras de Jesus em Mateus 16, 18, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E o interessante, meus irmãos, é que nós vemos que a perseguição ela surge desde quando a igreja nasce. E nessa passagem de Atos, capítulo 5, versículo 40, quando os apóstolos estavam sendo poderosamente usados, muitas pessoas sendo curadas. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava, muitas pessoas sendo libertas, a igreja expandindo e crescendo. Os religiosos, os saduceus enchem-se de inveja e colocam ali os apóstolos na prisão. O anjo os visita, você conhece a história, eles saem da prisão, continuam pregando, continuam ensinando a palavra de Deus. E eu quero ler esse trecho que fala assim: e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, depois que eles já tinham sido presos, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. E olha esta palavra: regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam, repita comigo, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você acha que eles passavam pela perseguição assim, tristes, abatidos, mas Senhor, sou teu servo, por que está acontecendo isso, chorando? Não, a palavra de Deus diz que eles passavam pela perseguição regozijando-se, alegrando por serem dignos de serem perseguidos pela causa de Cristo. E o original grego desta palavra não diz apenas que era uma alegria qualquer, ela diz que era ficar extremamente alegre. Eu penso que nessa hora o diabo fica endemoniado. Porque quando ele pensa que vai abater, destruir, e quando eles são presos, açoitados, você já imaginou o que é levar açoites? O que é você ser ferido? Ao invés deles ficarem prostrados e cabisbaixos, eles ficavam extremamente felizes por estarem sendo perseguidos pela causa de Cristo. E quanto nós aprendemos com os nossos irmãos da igreja primitiva. E nós estamos então diante de um grande desafio. A população mundial chegou a 8 bilhões de habitantes. E destes, 3,37 bilhões vivem com nenhum ou com pouco acesso ao Evangelho. 42% da população mundial ainda precisa ser alcançado com o Evangelho de Cristo. Olha quão grande ainda é o nosso desafio. Quão grande ainda é o campo que nós precisamos alcançar. 3 bilhões não conhece Jesus. A maioria dessas pessoas que precisam ser alcançadas estão localizadas na tão conhecida na linguagem missionária Janela 1040, que é onde se concentra a maioria de islâmicos, budistas e hinduístas. Aonde ainda é o maior foco de atuação, ou deve ser o maior foco de atuação da igreja, porque ainda é nações, povos inalcançados pelo Evangelho. E está aí o desafio. Continente asiático é o continente menos alcançado pelo Evangelho. E isso tudo, esse panorama vai nos direcionando a pensar como que nós como igreja podemos atuar, seja orando, seja contribuindo, seja indo aos confins da terra, para levar a palavra de Deus a esta parte da população ainda
inalcançada que ainda desconhece o evangelho de vida, o evangelho que salva, que liberta, que transforma, que é o evangelho de Jesus. Então, está aqui o nosso desafio. Estamos começando o ano de 2023, ajustando aqui o nosso alinhamento espiritual missionário, para mais uma vez entendermos a nossa responsabilidade. Porque missões não é responsabilidade do pastor, apenas do pastor Dernival, da diretoria, da missionária Edna. A obra missionária é responsabilidade de toda a igreja. Todos nós somos responsáveis pela obra missionária, por levar a palavra de Deus. Todos nós somos comissionados e cada um de nós precisa fazer a nossa parte. É por isso que Jesus, em João 20, 21, diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Da mesma maneira que Jesus, um missionário enviado pelo próprio Pai, para pregar a palavra, para pregar o evangelho, as boas novas da salvação, nós precisamos continuar esta obra que Jesus começou. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ele não falou isso para uma classe específica da igreja. Ele falou isso para todos nós, que estamos debaixo da bandeira do cristianismo. Todos aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E aí você pode me dar tantas desculpas. Não tenho tempo, não tenho idade, não tenho dinheiro, sou muito jovem, não tenho experiência. E eu quero te mostrar a dona Nilza, que com 102 anos é uma intercessora de missão. Não existe idade para fazer algo para Deus. Qual é a sua desculpa? Ela disse que quando viu o pessoal da missão com a camiseta, ela pediu uma, porque ela também queria participar. E ali na missão que ela está atuando, já 4 vidas foram batizadas. Porque não existe idade para fazer algo para Deus. Como ela não podia participar das atividades devido à sua idade e saúde, ela serviu como intercessora da missão, orando em casa. Meus queridos, todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós fomos chamados, pelo menos, para Jerusalém, para a Judeia. Para aqueles que estão próximos de nós. Nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas com as quais nos relacionamos. Qual foi a última vez que você convidou alguém que você conhece para vir para a igreja? Qual foi a última vez que você ofereceu uma oração para alguém? Qual foi a última vez que você sorriu para alguém e disse assim: olha, Jesus te ama e quer mudar a sua história? Não é apenas o missionário Paulo Freire que está lá nos ribeirinhos. Não são apenas aqueles que se titulam missionário porque estão no campo que têm responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade de levar Jesus ao coração de alguém. Usa o que você tem. Dorcas usou o que ela tinha. Ela sabia costurar. E com aquela atitude dela, uma cristã genuína e generosa levava Cristo ao coração daquelas viúvas dilaceradas. O que você tem nas suas mãos pode parecer pouco para você, mas é exatamente o que alguém está chorando e clamando. Por isso, levante-se na força do Espírito Santo e leve Jesus ao coração de alguém. Use o que você tem. Se você é um empresário, você pode alcançar o coração de outros empresários. Se você é uma costureira, uma faxineira, um professor, esteja onde você estiver, você tem o brilho do Espírito Santo dentro de você. Para de esconder a tua luz, para de enterrar os teus talentos, coloque-se de pé na força do Senhor e comece a levar a palavra que cura, que liberta e que transforma. Num mundo tão perdido, num mundo tão caído de tantas atrocidades e perversidades, você é a resposta que este mundo precisa. Sabe por quê? Porque Jesus está em você. E o mundo precisa ver Jesus através de você. Talvez você não seja um pregador eloquente, mas com seu testemunho, com o teu abraço, com o teu sorriso, com a tua generosidade, com a tua disposição, você pode mudar a história de alguém.
Aonde há pessoas, há um campo missionário. Aonde há um coração, há um campo missionário. E eu estou aqui diante de centenas de missionários sentados. E eu creio que se você tem se omitido, hoje o Espírito Santo de Deus está te despertando para dizer: eu te chamei para levar a palavra que transforma. Eu falo especialmente aos jovens, aos adolescentes. Na sua escola você é o diferencial. Na sua faculdade você é o diferencial. Você nasceu para influenciar e não para ser influenciado. Você nasceu para ser a luz de Cristo aonde o Senhor te colocar. Qual é a nossa desculpa? Qual é a sua desculpa? Levante-se e faça algo. Faz um culto na sua casa e chama os teus vizinhos. Sabe? Convida alguém para vir para a igreja. Começa a fazer algo por alguém, pelo seu próximo. Mas é tempo de descruzarmos os braços, porque o desafio está diante de nós. 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. E às vezes nós cruzamos os braços, que a gente pensa: não, eu não tenho chamado missionário. Eu não sou como lá o Paulo Freire, que está lá no meio dos ribeirinhos, sem internet, sem conforto, como os outros missionários que estão nas nações. Não, meus irmãos. Seja em Jerusalém, seja na Judeia, na Samaria ou confins da terra, todos nós temos a responsabilidade de levarmos o Evangelho aos corações. Vidas em profunda depressão. Vidas com desejos suicidas. Vidas desesperançadas com problemas terríveis dentro de casa. E você é a boca de Deus nesse tempo. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Um dia, no meu momento de oração, eu estava orando e eu vi uma mão muito grande. Eu estava pequenininha perto desta mão. Ela estava assim do meu lado, eu era pequenininha. E eu ouvi uma voz falando: Ângela, vocês são as minhas mãos na terra. Vocês são a minha boca na terra. Se eu não posso tocar alguém, vocês podem. Se eu não posso abraçar alguém, vocês podem. Nós somos representantes de Cristo na terra. E Ele conta conosco neste tempo para levar a palavra de vida aos corações. Então é tempo de nós despertarmos. Não importa qual é a sua idade, tem algo que você possa fazer. Não importa qual é a sua condição financeira, tem algo que você pode fazer. Não importa qual é o seu nível de estudo intelectual, tem algo para Deus que você pode fazer. Todos nós temos algo que o Senhor já colocou em nós para que possamos devolver a Ele, multiplicar os talentos e abençoar outras vidas. Seja um abençoador. E é por isso que nós recebemos o Espírito Santo. A gente não recebe o Espírito Santo para ficar rodando dentro da igreja, para ficar saltando, sapateando para lá e para cá. A gente não recebe o Espírito Santo para dizer que a gente é espiritual, tem não sei quantos dons espirituais. Nós recebemos o revestimento e buscamos o revestimento do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas vivas do poder de Deus, para falar sobre este Jesus que um dia nos alcançou, este Jesus que quer alcançar homossexuais, transgêneros, este Jesus que quer alcançar a prostituta, os que estão no beco, os drogados, este Jesus que quer alcançar os empresários, os estudantes, a dona de casa. Ei, eu e você somos a resposta para esta sociedade corrompida e perversa, e precisamos resplandecer a nossa luz. Então, a partir de agora, você não vai vir mais para um culto sem antes convidar alguém. Convide alguém. Para que serve aí o WhatsApp? Não é só para a gente ficar batendo papo com as amigas, não. Não é na igreja, hoje vai ter um culto, vamos lá. A pessoa tem resistência para a igreja, faz um culto na sua casa, convida. Faz um chá, usa estratégia, usa inteligência, usa aquilo que o Espírito Santo já te deu. Crie amizades, crie laços, mas seja um instrumento para levar Jesus ao coração de alguém. Seja um instrumento para abençoar alguém. E sempre que você dobrar os teus joelhos para orar por você, para orar pela tua casa, para orar pela tua família, lembre-se dos cristãos perseguidos. Lembre-se das nações que nós oramos aqui.
Lembre-se das nações que vimos no vídeo e que apresentamos aqui. Lembre-se que nesse momento tem esposas chorando porque perderam seus maridos. Tem filhos chorando porque perderam os seus pais. Tem pessoas que estão vivendo situações de muita dificuldade pela causa do Evangelho. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quanto mais a oração de uma igreja comprometida com a obra missionária. Olhe para os cristãos perseguidos. Ore pelas agências missionárias. Ore para que Deus levante igrejas e agências que atuem nesses países tão fechados da janela 1040. Nos países asiáticos que são ainda tão inacessíveis. Ore, contribua e vá. Não é isso assim, não. Ou você ora, ou você contribui, ou vá. Não, são as três coisas. Você pode orar, você deve orar, você deve contribuir e você deve ir. Seja na tua Jerusalém ali, ou se você tiver o chamado para os confins da terra, mas ir ao coração de alguém, eu e você devemos ir. Como esses irmãos tão abençoados, que fazem esse trabalho já há tantos anos ali na rodoviária. Meus irmãos, com certeza, têm renúncias, têm sacrifícios, têm situações difíceis, mas eles têm a consciência de um chamado. Eles entenderam o chamado. Lá na tenda da oração, eu encontrei uma irmã lá da Catedral Baleia, e ela me dizia que, ela é uma senhora, todas as sextas-feiras, ela vai para a rodoviária, ela distribui 500 folhetos sozinha. Ela vai, não sei se de ônibus, se de carro, todas as sextas-feiras ela vai à rodoviária e ela evangeliza sozinha, 500 folhetos toda sexta-feira. E ela me falava com alegria, pastora Ângela, eu vou lá e eu nem vejo a hora passar, eu distribuo tão rápido aqueles 500 folhetos, quem permite orar, eu oro, e ali ela está cumprindo. Ela entendeu a missão. Quantas vezes estamos ociosos? Quantas vezes estamos desapercebidos? E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos sacode nesta noite para entendermos, nós temos uma missão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você tem uma missão. Não se esqueça disso. Você tem uma missão. Cumpra a sua missão, porque ninguém comparecerá diante do Senhor de mãos vazias. E nós precisamos ter o que apresentar diante do Senhor naquele dia. Eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos fazer uma oração. Você cujo chamado parece que tem estado apagado. Você que já foi um obreiro da casa do Senhor. Você que já serviu diante de uma congregação, seja na direção, ou seja ajudando. Você que tem estado aí, deixado o teu chamado de lado. Ou você que não é um obreiro, mas você é um cristão, não precisa ser obreiro, cristão. E você tem andado desapercebido. Dorcas não tinha título, mas ela era uma mulher que queria servir a Jesus com os dons que ela tinha. Com o que o Senhor já te deu, você pode fazer algo. O seu sorriso pode ser a resposta de alguém. O seu estender de mão pode ser o socorro para alguém desesperado. O seu abraço pode ser a resposta que alguém está pedindo. A dor de alguém pode ser amenizada, curada através da sua vida. Vamos começar, como eu gosto de sempre começar nossas orações, nos arrependendo pelas nossas omissões, pela nossa indiferença. E comece se arrependendo e depois falando, Senhor, como eu posso fazer mais? O que eu posso fazer? Me dá direção, me dá estratégia, me mostra. Mas conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Eu entendo que eu tenho um chamado. Eu entendo que eu tenho uma missão. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia para este tempo, para que nós possamos proclamar as boas novas aos corações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão pela nossa negligência, omissão, dureza de coração, pelas vezes que agimos com indiferença diante do teu chamado. Senhor, nós te agradecemos pelo entendimento de que todos nós fomos chamados a levar o Evangelho. Pai, de alguma forma brilhar
a luz de Cristo nesta geração. E eu quero pedir que chamados que estão mortos recebam vida nesta noite. Eu quero chamar, Espírito Santo de Deus, que o fogo dos céus alcance o coração aonde só tem cinzas. Que o Senhor faça mudanças de mente, de coração. Que o Senhor traga uma mudança, Senhor, ao nosso entendimento nesta noite. Enche-nos com a tua presença, envia-nos com poder e autoridade. Senhor, usa-nos com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque muito grande é o desafio, e nós como igreja dizemos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós descruzamos os braços, nós deixamos a omissão e a indiferença de lado, e nós dizemos: sim, Senhor, eis-nos aqui e envia-nos. É o que nós te pedimos. Aviva-nos, enche-nos e envia-nos. Nós queremos ser cheios do teu Espírito para que possamos testemunhar da tua bondade e do teu amor a uma sociedade perdida. Também quero perguntar se existe alguém nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém ao seu lado que você sabe que não serve ao Senhor, ou que está afastado, pergunte a Ele se Ele gostaria de vir, de fazer uma oração. Se você conhece que está alguém que está fraco na fé e que precisa voltar aos braços do Pai, seja esse instrumento para conduzir esta vida de volta. O seu lugar, o meu lugar, não é outro lugar que não seja na casa do nosso Pai, na presença do nosso Senhor. O melhor lugar para estarmos é na casa de Deus. Existe alguém nesta noite para voltar ao Senhor? Existe alguém nesta noite para aceitar Jesus como Salvador? Se existe, dê assim o sinal com a sua mão. Que nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida. Existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Se não existe, então vamos orar agradecendo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por estarmos esta noite na tua presença. Nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos neste lugar, e pedimos que o teu Santo Espírito continue trabalhando em nós. Não deixe essa mensagem acabar aqui nesta noite, mas que ela continue falando aos nossos corações durante todo este ano. É o que nós te pedimos, e no nome de Jesus te agradecemos, dizendo amém. Deus nos abençoe. A paz do Senhor, aqui quem nos fala é o missionário Paulo Freire. Paz do Senhor, missionária Clarice, que saudade. Paz do Senhor, missionária Ana Clara. Missionária Valentina. Estamos aqui para agradecer a Assembleia de Deus, Ministério do Guará 2, a nossa igreja, a igreja que nós amamos tanto, que nós estamos sentindo muita falta. Pastor Dernival, pastor Josnean, pastor missionária Angélica, toda a diretoria aí, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos morrendo de saudade, estamos aqui, já passou de 30 dias, nós estamos aqui na beira do rio Pacajá, região amazônica aqui dos Ribeirinhos, próximo de Portel. Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor por cada vida, por cada um de vocês, por ter comprado essa ideia conosco, né? Está nos abençoando financeiramente, está nos abençoando com as orações. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesses 30 dias nós podemos passar por alguns perrengues, como diz, né? Lá na Bahia, né, pastor Danival? Alguns perrengues aqui, com alguma criança chegando aqui machucada, com o rosto machucado, caiu do trapiche. Um pastor que chegou aqui também com o dedo machucado, uma criança que chegou aqui também com a perna queimada e outras pessoas. Aqui é uma região que acontece muito acidente, infelizmente, né? Nos barcos,
o pessoal vai para a mata tirar madeira, então acontece muito acidente. O pessoal também vai para pegar açaí, né, tirar açaí, acaba caindo. Então é uma região que acontece muito acidente mesmo, mas nós louvamos a Deus porque Deus nos trouxe para cá para ser canal de bênção para essas pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, continue orando por nós, continue comprando essa guerra com a gente, né? Estamos aqui, graças a Deus, já estamos conseguindo limpar aqui o terreno para os carapanãs fugir mais. Passamos por um bocado, estamos passando ainda, né? Muito carapanã, ferroando as meninas, né? Aí chama de mosquito, muriçoca, mas aqui é para carapanã, né? Estamos acostumando já aqui com o linguajar do povo. Mas em tudo damos graça, porque até aqui o Senhor nos ajudou, está nos fortalecendo. Muito obrigado, estamos com muita saudade de cada um de vocês mesmo, mas estamos orando para que essa igreja continue avante, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Muito obrigado mesmo pelo carinho, por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Oh, saudade de vocês, saudade mesmo. O coração chega a doer quando fala de vocês, viu? Um abraço, amo vocês, viu? Amo de paixão mesmo, tá bom? Um dia nós iremos nos rever em nome de Jesus.